A família, você escutou isso aqui várias vezes já. A família é uma instituição divina, divina na plenitude da sua palavra. Quando você vai para o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e o coloca em família. Ele institui uma família para que essa família seja o mordomo da sua criação, ou seja, assuma o papel de protagonismo na criação, tomando conta da criação. E os pilares para um viver sadio estão constituídos na família. A família é um ambiente ideal de acolhimento, de paz, de amor. Uma família traz equilíbrio ao ser humano. Família, repito, é um projeto divino, é uma instituição divina. Entretanto, o pecado, uma vez cometido, consumado, o pecado ele trouxe ao homem uma série de tormentos, uma série de frustrações. O pecado colocou no homem malícia, o pecado colocou no homem egoísmo, e todos esses males que individualmente nós carregamos, nós transportamos para a família. A família, com a queda do homem, foi atingida em cheio, com todas as mazelas que o pecado produz. A primeira família, criada para ser divina e perfeita, o pai que foi criado para ser perfeito, teve que conviver com um homicídio entre seus filhos. Depois do pecado, Adão viu o resultado de sua queda ao ver um filho matando seu outro filho. Desde a queda, eu quero pedir sua atenção, o pecado começou a causar muitos males na vida das pessoas. Então, é comum ver em algumas famílias, e talvez a sua esteja incluída no que eu vou falar agora, divisões, dor, mágoa, pessoas que vivem num contexto, ao invés de ser um contexto de alegria, de acolhimento e paz, vivem num contexto de tribulação, vivem num contexto de sofrimento, vivem num contexto de angústia. Há pessoas que não desejam voltar para casa no final do dia. Há pessoas que sequer têm a concepção do que seja uma família padrão de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, num desses quadros, o pecado esteja causando um sofrimento na sua alma muito grande. Talvez a sua família não seja o protótipo ideal de Deus. Talvez na sua família não tenha esses adjetivos que eu citei: acolhimento, carinho, amor, afeto. E talvez você esteja cansado já disso. Talvez você talvez tenha entrado aqui, ou esteja me ouvindo, e esteja frustrado com a família, esteja decepcionado com aquilo que você sonhou quando era criança. Porque nós idealizamos uma família perfeita. Todos nós idealizamos isso porque faz parte do nosso íntimo querer ser feliz. Então, alguns entraram aqui já prestes a desistir. Enquanto eu orava para preparar essa mensagem hoje, o Senhor me guiou a isso. O Senhor mostrou claramente que algumas pessoas iriam entrar aqui hoje prestes a desistir de suas famílias, prestes a dizer que o projeto não era de Deus, que esse projeto, na verdade, está falido, e que você já procurou de todas as maneiras. Talvez você tenha se adequado, talvez você tenha lido livros de autoajuda, talvez você já tenha feito de tudo para mudar o seu marido, para mudar a sua esposa, para mudar o seu filho, e você não conseguiu, e isso causa frustração, e você se sente um derrotado hoje aqui. Nenhum ser humano tem capacidade para mudar outro ser humano. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia traz um registro maravilhoso. Olhe para cá.
A Bíblia diz que Deus, no capítulo 4, está sentado no seu sublime trono, e no capítulo 5 a Bíblia diz que Deus tem em sua mão um livro. Esse livro que está na mão de Deus é o livro da história da humanidade, é o livro que abre e fecha. A história da humanidade é fechada com Deus executando sua vontade, purificando a terra e livrando o homem do pecado. Só que esse livro está selado. E quando João, no seu desejo, no afã de ver Deus consumando a libertação total do homem pelo pecado, João deseja que aquele livro seja aberto, porque se aquele livro não for aberto, Deus não executará o plano final da redenção. E aí João espera que o livro se abra, mas a Bíblia diz que ninguém tem condições de abrir o livro. Ninguém pode resolver. Ninguém tem poder para resolver. E João, a Bíblia diz, chora muito, porque ele tem esperança que algo aconteça, mas não tem ninguém para resolver o seu problema. E quando João está chorando, a Bíblia diz que um dos anciãos disse: João, não chores. Existe um que tem poder para abrir os selos, quebrar os selos e abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que será. E a Bíblia diz que o nosso Jesus chegou naquele momento e Jesus resolveu um problema que ninguém tinha poder para resolver. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. É sobre a capacidade e o poder que Jesus tem de, ao encontrar alguém na sua jornada, transformar completamente a sua vida. E através de 3 referências bíblicas que eu quero trazer hoje para os irmãos, que vocês já conhecem, eu peço que o Espírito do Senhor reacenda a chama de fé no seu coração e mostre para você hoje que Jesus é a resposta que você tanto pediu a Deus. Lucas capítulo 7, versículo de número 11, existe um texto maravilhoso, um dos mais belos da Escritura Sagrada. O texto eu gostaria de ler, nós temos pouco tempo, mas nós vamos ler. Diz assim: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximavam da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse à viúva, e disse a ela: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Imediatamente ele sentou aquele que estava morto e passou a falar. Pare um pouco nessa última parte do texto, escute. E Jesus o restituiu à sua mãe. Nós vimos uma vida completamente destruída, mas antes disso ela tinha uma vida normal. Ela tinha marido, ela tinha um lar. Com certeza, dentro do padrão judeu, ela era uma pessoa feliz. Ela tinha tudo que uma pessoa poderia ter para ser feliz. Quando nós olhamos para isso, meus amados irmãos, quando olhamos para o texto, no que está acontecendo, mesmo distante séculos do que aconteceu, essa passagem ainda corta o nosso coração. Essa passagem, ela ainda causa uma certa dor, mesmo que não a conheçamos, mesmo que nós possamos não ter tido nenhum contato com ela, mas essa passagem nos causa também uma certa dor. Veja, irmãos, a ótica de quem passa por problemas assim muda. A ótica dessa mulher a respeito do que acontecia ao seu redor mudou.
Quem passa por situações de grande trauma, de grande dor, de grande sofrimento, a sua visão a respeito do mundo é mudada. Aquela mulher estava ali, um grande cortejo, a Bíblia diz que a seguia, mas tenho certeza que ela se sentia sozinha. A Bíblia não registra categoricamente, mas já que Jesus estava viajando, significa que era um dia de sol. Era um dia onde outras pessoas estavam aproveitando, estavam fazendo outras coisas, mas eu tenho certeza que a luz do sol não brilhava com a mesma intensidade para aquela mulher. O tempo estava cinza para ela, ela perdeu algo muito valioso. O sofrimento empregado à vida dessa mulher faz com que ela não sinta nada a não ser dor. Quem já passou por situações semelhantes sabe que o corpo, a alma fica anestesiada. As pessoas chegam, dizem palavras bonitas, mas essas palavras não resolvem. As pessoas chegam e dizem: se acalme, tudo vai dar certo, mas elas só podem fazer isso. Embora o cortejo fosse grande, não havia nada que ninguém ali pudesse fazer por aquela mulher. A alma em angústia, a alma em tribulação, por aquilo que está morto. Talvez o seu filho não esteja morto, ele esteja vivo, mas espiritualmente ele o está. Talvez alguém entrou aqui com um filho morto, não fisicamente, mas na iminência da morte, porque está preso na droga. Talvez você tenha perdido noites em claro, porque você não sabe o rumo que o seu filho, que a sua filha vai tomar, e isso nos causa medo, isso nos causa temor, e isso faz com que a alma não tenha descanso. Jó, no capítulo 3, no versículo 26, depois que Jó passou por uma dor semelhante a essa mulher, Jó disse: não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. São sintomas de uma alma que está em grande tribulação. Veja, não importa quantas pessoas estejam com ela, não importa quantas pessoas estejam com você, essas pessoas só podem lamentar, porque nada podem fazer para te ajudar. Não havia perspectiva, não havia esperança. Ela já estava, havia uma tradição de que a pessoa era logo sepultada e poderia ressuscitar a qualquer momento. Mas a ação daquela mulher, quando nós olhamos para o texto, vemos que ela não tem esperança nenhuma. Ela está levando seu único filho, ela acabara de perder o seu marido, e ela está levando seu filho para ser sepultado. A morte revela a nossa incapacidade. A morte revela que nós não temos força para fazer algo. Os sentimentos que essa mulher está tendo são sentimentos que alguns de nós temos em meio à grande tribulação. Incapacidade de resolver. Você não pode mudar a natureza do seu filho, você não pode mudar a natureza do seu marido ou da sua esposa, e isso causa inquietação, e isso causa dor. Talvez a sua família esteja numa situação semi-morta, como essa criança que estava saindo, que estava levando para ser sepultada naquele dia. Mas, amados irmãos, uma das verdades desse texto mais maravilhosas é que no momento em que a dor daquela mulher se transformou mais aguda, a Bíblia diz que Jesus Cristo cruzou o seu caminho. Não foi o momento que o menino estava doente, não foi o momento em que o menino piorou, não, foi quando o menino já estava morto, já não havia perspectiva, quando a morte chegou, quando a noite se tornou mais aguda e mais terrível. Salmo 60, versículo 11, o salmista, expressando a angústia de alguém atribulado, diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O socorro de Deus, aleluia, Ele nos retira da situação de calamidade. Ao encontrar aquele cortejo fúnebre, as primeiras palavras de Jesus foram: não chores.
Ele não disse outra coisa. E esse não chores não era repreensão, não era ignorando, não. Esse não chores era consolo, era alento ao coração sofrido, era dizendo que a hora de mudar a situação acabava de ter chegado. Não chores, porque o dono da vida cruzou o seu caminho. Não chores, porque quando Jesus cruza o caminho de alguém, não é para ser espectador da situação, é para mudar o quadro da vida de alguém. E a segunda frase que ele fez, ele já não faz mais se dirigindo à mãe, ele já se dirige para o menino e ele diz: levanta-te. E ele se levanta. Sabe, irmãos, ele é o dono da vida. As perspectivas mais, quando tudo não há esperança, quando você acha que acabou, quando você acha que vai finalmente enterrar, sepultar, porque não há mais nada o que fazer, se essa caminhada que você está fazendo para este fim, você cruzar o caminho com o Senhor, saiba de uma coisa: há esperança para a sua situação. Aleluia, há esperança para aquele que você acha que não volta mais, há esperança para aquilo que você acha que acabou, há esperança para o seu filho, há esperança para o seu marido, há esperança para o seu casamento, enfim, há esperança para a sua família. Porque aquilo que estava perdido, aquilo que estava fora do controle daquela mulher, a Bíblia diz no versículo 15, que Jesus, depois de mandá-lo ressuscitar, o tomou na sua mão e o restituiu para a sua mãe. O Senhor deu de volta, diga amém. A dor mais aguda daquela mulher, a dor mais forte que ela sentiu na sua vida, se transformou na maior alegria que ela poderia ter sentido. Você percebeu como a tristeza se transforma em alegria? Numa fração de segundos. Coloque-se no lugar dela. Coloque-se no lugar dela ao ver o filho levantando-se e ela tomando o seu filho nos braços novamente. Para que você precisa voltar a ter vida, você orou e perguntou o que você deveria fazer. O Senhor me manda te dizer: nesta noite, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta que você pediu. Você pediu, você orou e o Senhor manda te dizer. Você que está ouvindo sabe que eu estou falando para você. Jesus é a resposta. Lucas capítulo 8, versículo 27, outro encontro com o Senhor, e esse encontro traz reconciliação. Lucas capítulo 8, versículo 27 diz: logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Verso 35: então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam esse homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Verso 39, Jesus diz a ele: volta para casa, conta para os teus tudo que Deus fez. Então foi ele e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha lhe feito. A Bíblia está falando do gadareno, um homem que por causa de suas escolhas caiu numa situação de total desgraça. Veja, Gadara ou Gerasa era um território pagão que pertencia a Decápolis. Quando você olha na Bíblia, olhe para cá, quando você olha na Bíblia, a Decápolis não é uma cidade. Decápolis é um conjunto de cidades, conjunto de vilas, que faziam 10 cidades, e na maioria delas, se não todas, eram pagãs. E a Gadara pertencia a Decápolis. Era um território difícil, era um território cheio de idolatria, cheio de paganismo, feitiçarias. E nós vimos esse homem, meus amados irmãos, em que ele está com uma vida completamente destruída. Os evangelistas dizem que ele era um homem violento, era um homem que, acorrentado, quebrava as correntes e fugia. Era um homem que as pessoas tinham medo. A Bíblia diz, no verso de número 27 que nós lemos, que ele não habitava mais em casa nenhuma. Ele saiu do convívio da sua família.
Ele saiu do convívio daqueles em que ele amava. O diabo, ele começa a oferecer prazeres com o intento de destruir o homem, e ele começa a dominar a vida daquele homem. Ele destruiu completamente a vida deste homem, e quando a Bíblia fala sobre ele, fala de alguém que todas as pessoas querem evitar. Fala de alguém que as pessoas não querem ficar perto. Fala de alguém que é aquele tipo de pessoa que quando você vai caminhando, eu não sei se você conhece alguém assim, se estou falando, tenho certeza que conhece ou tem alguém em casa, que você está no caminho, você está feliz e alegre caminhando pela calçada, e você de repente de longe avista aquela pessoa, talvez bêbada, talvez drogada, talvez numa situação completamente de total calamidade. Então você foge, você vai para o outro lado da calçada, mesmo sendo uma pessoa da sua família, talvez seja uma pessoa que você conheça e ama, mas você evita, porque são pessoas indesejáveis. O diabo fez isso com esse homem, acabou com ele. As trevas é a ausência de luz. Quando esse homem entrou nesse estado, é porque ele se afastou de Deus e permitiu que o mal acontecesse em sua vida. O diabo assumiu o controle da vida desse homem. Ele já não tinha mais controle sobre o que ele fazia. O texto nos mostra que ele vivia no cemitério. O texto nos mostra que a sua situação era tão difícil que a sua família não queria mais ficar com ele. Ele foi expulso de casa. O texto mostra que ele já não se vestia mais, porque a ausência de Deus, olhe para cá, qualquer um de nós, se não tivermos próximos a Deus, damos espaço para que o inimigo controle a nossa vida. Você me entende, irmão? Diga amém. É isso que o diabo faz com a vida de alguns, é isso que o diabo fez com a vida de algumas pessoas que você conheça. Os demônios tiraram a casa dele, os demônios quebraram os laços de amizade que ele tinha, os demônios quebraram os laços fraternais com sua família. Ele agora era alguém solitário, ele agora era alguém insociável, não se comunicava mais com ninguém, ele agora era alguém que as pessoas evitavam. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz que Jesus, os evangelistas dizem que quando Jesus desembarcou na terra e botou o pé naquela terra, a Bíblia diz que ele foi atraído até a presença de Jesus. E quando ele cruzou o caminho de Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios da sua vida, expulsou os demônios que dominavam a sua vida. E a Bíblia diz no texto que nós estamos lendo, irmão, no verso 35, que quando os homens olham para ele, ele está sentado, tranquilo, vestido, sentado aos pés de Jesus. Quando você olha para o verso 27 e compara com o verso 35, você vai ver uma abundância fantástica operada pelo poder soberano do Senhor. Alguém que não vivia mais em sociedade, alguém que não conseguia sentar 2 minutos, alguém que estava completamente transtornado, agora estava sentado, lúcido, ouvindo as palavras afáveis do Senhor, sentado aos pés de Jesus. João capítulo 8, verso 36, o evangelista diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus pode libertar o pecador, somente Jesus livra do vício, somente Jesus livra do álcool, somente Jesus livra da prostituição. Se o Filho vos libertar, escute, verdadeiramente você será livre. Livre de qualquer vício, livre de qualquer sofrimento. A sua vida será transformada, porque pior que você seja, o meu Deus tem poder para transformar a sua vida. O meu Deus tem poder de fazer você um criminoso, um cidadão dos céus. Como nós já vimos, homens perdidos, homens que as pessoas têm medo e que o Senhor os transforma. Mas quando Cristo entra na vida de alguém, olhe para cá, Ele não se satisfaz somente em libertar. Quando você olha para o versículo de número 39, deixa eu correr. Quando você olha para o verso de número 39, quando você compara o verso 39 ao verso 27, o verso 27 diz: não habitava em casa nenhuma, vivia nos sepulcros. Quando você olha para o verso 39, Jesus diz: volte para a sua casa e diga o que Deus fez pela sua vida. Alguém
que vivia solitário, o Senhor o reconstituiu a sua família. Quer ter sua família de volta? Entregue sua vida a Jesus. Você que talvez não esteja numa situação como a do gadareno, mas os seus erros fizeram com que pessoas que você amava se afastassem de você. Você está solitário, embora você tenha pessoas que lhe amam, embora você tenha pessoas que querem o seu bem, mas você está solitário, porque o diabo com suas ciladas fez com que você magoasse algumas pessoas, fez com que você vivesse sozinho. Deus não quer isso para a sua vida. O Senhor quer restituir, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te dar uma nova oportunidade. Olhe para cá e vai fazer você voltar para o seio da sua família. Jesus é a resposta se o diabo roubou sua família. Jesus é a resposta se o diabo tirou a sua oportunidade de viver com aqueles que você ama. Jesus é a resposta se você precisa ter sua família de volta. Lucas capítulo 19, versículo de número 9, outra passagem em que Jesus se encontra e que Jesus traz salvação. O primeiro encontro com Jesus traz vida. O segundo encontro com Jesus traz reconciliação. O terceiro encontro com Jesus traz salvação. Lucas 19, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão. Verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como eu tenho um desejo de, como servo de Deus, poder chegar na sua casa, no meio da sua sala, e dizer essas palavras: hoje houve salvação nesta casa. Se eu, como homem falho que sou, tenho esse desejo, imagine o desejo de Deus em transformar a sua casa. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós voltamos um pouco, nós vamos ver a história de um homem egoísta e ganancioso. Zaqueu, ele era judeu, e ele sabia que ser publicano era o maior risco da sua vida. Publicano eram cidadãos que eram contratados por Roma para cobrar imposto dos seus conterrâneos. Então o publicano, ele era detestado pelos outros, porque ele era tido como um traidor. Então o homem que desejasse ser publicano, ele sabia que ele ia ser desprezado pelos outros. Os outros iriam odiá-lo. Mas preste bastante atenção, o ódio não se limitaria só a ele. O ódio também se estenderia por toda a sua família. Você me entende? Diga amém. Ora, lá vai o filho do publicano, lá vem o filho do publicano. Então o ódio, o desprezo fez com que não somente Zaqueu sofresse, mas também toda a sua família. Por causa da escolha de Zaqueu, preste atenção, por causa de uma escolha errada de Zaqueu, toda a sua família sofria. Por causa de uma escolha errada do dono de casa, toda a família perece. Se o dono de casa escolhe aquilo que não deveria, a família inteira vai padecer. Se o dono de casa resolve escolher outro caminho, a família inteira vai padecer. Eu me lembro, como se fosse hoje, que o Senhor me chamou para o pastorado. Essa foi a escolha certa que eu fiz. Mas eu me lembro como se fosse hoje, a primeira casa que nós moramos, na cidade de Ribeirão, quando arrumamos as coisas lá dentro, a Eliane entrou um pouco para dentro de casa, e eu fui lá fora olhar a situação da rua, e eu olhei meu filho, ainda pequeno, escorado com os dois braços no muro, olhando para um lado, para o outro, porque não tinha ninguém para conversar. Eu escutei algumas vezes o sofrimento da minha esposa quando o pai faleceu, olhando para mim, dizendo assim:
a culpa é sua. E aquilo me consumia de uma forma tão intensa, que quando eu ia orar, eu não falava, eu gemia, de tanta dor e angústia que a minha alma se consumia. Essas angústias, e eu tinha uma convicção, e eu tenho uma convicção, eu tinha feito a escolha correta, que o Senhor ia chegar uma hora e o Senhor ia mudar, que ia chegar uma hora e o Senhor ia me ajudar. Mas pessoas que entraram aqui nas portas desta igreja nesta noite, que estão consumidas pela culpa, porque suas famílias estão sofrendo por escolhas erradas que você cometeu. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre a família de Zaqueu, mas quando nós vemos esse homem rico e poderoso subir em cima de uma figueira, para olhar de alguma forma alguém que pudesse ajudá-lo, ele não sabia que Jesus era o Cristo, ele não sabia, ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas acendeu-se uma fagulha de esperança no seu coração, quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando por Jericó. E ele foi atrás, ele disse, talvez ele tenha dito, é a única, talvez seja uma das formas, talvez ele diga uma palavra que acalme minha alma, talvez ele faça alguma coisa diante do dilema. Zaqueu foi atrás de Jesus, porque a sua escolha errada estava causando dor à sua família. Quando Jesus olhou para cima daquela árvore, Jesus viu além de um publicano, Jesus viu a alma de alguém que precisava de Deus. O que você cometeu de errado não tem como resolver. O que você cometeu de errado não tem como voltar atrás e apagar. Mas a Bíblia mostra claramente que Zaqueu convidou Jesus para entrar dentro da sua casa, para comer com ele, para celebrar com alegria a transformação que havia acontecido no seu coração. O salmista no Salmo 139, no verso 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, conheces os meus pensamentos. O coração de Zaqueu estava motivado a mudar, e Jesus olha ao ver aquele homem arrependido e disse: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Você não pode apagar o seu passado, você não pode corrigir os erros que você cometeu, mas se você buscar a Jesus com seu coração sincero, você vai ouvir estas palavras: hoje a salvação pode entrar na tua casa, hoje Jesus pode mudar o quadro na sua família, hoje tudo que é ruim pode se transformar em alegria. Aleluia. Pela decisão de levar Jesus para a sua casa, pela decisão de não ficar sentado lamentando, pela decisão de não ficar lá em casa murmurando, sentado e chorando, Zaqueu foi à presença de Jesus, e Jesus diz: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. O Senhor pode pousar na tua casa nesta noite. O que é angústia pode se transformar em alegria. O que estava morto pode voltar a ter vida. Os laços que foram quebrados podem ser refeitos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Não foi Zaqueu que disse: hoje eu vou. Não foi Zaqueu que disse: Jesus, hoje o Senhor vai. Não, nós não temos força para isso. Mas tal como naquele dia, mais de 2000 anos atrás, aquele homem subiu naquela árvore porque ele precisava de alguma coisa, ele não sabia o que era. Também neste dia, você veio até aqui porque você precisa de algo e você não sabe o que é. Falta algo e você não sabe o que é. Você já tentou fazer tudo, mas você não conseguiu. Você pede: o que é que eu vou fazer? Senhor, o que eu devo fazer? Repito, o Senhor me trouxe nesta noite como profeta dele para dizer a você: Jesus é a resposta. Ele te chamou porque hoje convém pousar em sua casa. Eu vou encerrar com um texto, com uma história que me chamou muita atenção.
Em 1912, pode vir, Kelvin. Em 1912, ele vem para te salvar, Kelvin, só sei essa. Em 1912, um navio conhecido como Titanic, ele no dia 12 aproximadamente, olhe para cá, nós já vamos encerrar. No dia 12 de abril de 1912, o Titanic saiu para sua viagem inaugural. É interessante que o navio estava cheio, mas a história deixa bem claro que não havia botes salva-vidas na mesma quantidade de pessoas que estavam no navio. Eles tinham certeza. Há até uma frase célebre que diz que um dos construtores disse que nem Deus afundava o Titanic. E no dia 15 de abril, aproximadamente à meia-noite, o navio bateu num iceberg e começou a afundar. Uma das pessoas responsáveis, o imediato, eu acho, chegou para o capitão do navio e disse: o navio vai afundar. O capitão, olhe para cá, tinha em suas mãos uma escolha terrível. Ele deveria escolher quem iria se salvar, porque ele sabia que não havia bote suficiente para salvar. Ele disse, segundo a história, que se colocassem mulheres, crianças primeiro, depois os solteiros, se sobrasse, porque não ia sobrar espaço. Todos os dias nós vemos na televisão médicos passando por dificuldades nos hospitais, porque não tem UTI, e eles têm que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Nós temos um privilégio nessa noite. Sua família pode viver. A escolha para que sua família viva não está nas minhas mãos. A escolha para que sua família viva está nas suas mãos. Você vai escolher quem da sua casa você quer que se salve. Eles só irão se salvar se Jesus estender a mão para cada um deles. Hoje, o Senhor me trouxe hoje. Durante toda essa semana o Senhor me inquietou com essa palavra, para dizer a você que Jesus é a resposta para você. Ele dará vida à sua família, Ele restaurará os laços partidos da sua família, Ele fará da sua casa um lar. Muitos têm casa, poucos têm lar. Um lar onde você é aquecido, um lar onde você é protegido, um lar onde Deus está. Somente Deus pode fazer algo por você, e Ele está respondendo suas orações, mostrando o caminho que você deve seguir. O que você está esperando? Entregue-se a Jesus.